Atente-se para as instruções. É proibido o uso de aparelhos eletrônicos durante o culto. Logo começaremos o nosso culto a Deus. Antes do culto começar, atente-se para as instruções. É proibido o uso de aparelhos eletrônicos durante o culto, inclusive com crianças. Mantenha-os guardados, desligados ou em modo silencioso. Não é permitido consumir comidas ou bebidas no interior do templo. Evite se locomover no momento do culto. Aproveite para beber água e ir ao banheiro antes de começar. É permitida a presença de criança no culto, porém, ensine-a a importância de ter reverência na casa de Deus. Caso a criança chore, dirija-se aos berçários. Temos classes para crianças no espaço Interligados que sua bênção pode estar no último amém. Portanto, não saia antes do culto acabar. Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Somos um. A ADVEC é uma igreja constituída sobre 4 pilares. Unidade. Em 1 Coríntios 1:2, fala que a igreja é um corpo, e através do corpo e unidade podemos manifestar o amor de Cristo. Por isso nosso lema é Somos um. Visão, uma igreja que arde em desejo de conquistar vidas para Cristo, colabora com obras sociais, influencia em todos os campos da sociedade e é ajudadora de outros ministérios. Autoridade. Em Hebreus 13:17, diz que devemos nos sujeitar às autoridades dos nossos pastores, pois eles zelam pelas nossas almas. Qualquer organização que não tenha princípio de autoridade, ela se autodestrói. Palavra de Deus, o manual que rege a vida de todo cristão. A Bíblia que guia nossas escolhas e decisões. Por isso somos conhecidos como a Igreja da Palavra.
desses pequeninos, herança tua para os seus pais, bênção na tua casa. Nos alegramos, Senhor, por ver cada pai trazendo os seus filhos à tua casa para receber a ministração da tua santa palavra. Usa nossos professores do departamento infantil com autoridade, com graça, com poder, com unção do teu Santo Espírito, para que as nossas crianças sejam edificadas por ti. Assim nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. E você diz: obrigado, pastor. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus pela vida de cada um desses pequeninos. Amados, temos aqui alguns avisos para trazer para a igreja. Nesses domingos do mês de janeiro, você já sabe, estamos apenas repetindo para frisar, nós só teremos um culto às 18 horas, tá certo? Então hoje à noite somente um culto, 6 horas da tarde, 18 horas, tá bom? Próxima terça-feira, 7h30 da noite, nosso culto da palavra. Você que quer uma palavra de Deus, esteja aqui para ser abençoado. Na próxima quinta-feira haverá o retorno do Café e Crescimento, o trabalho das mulheres vitoriosas. Está voltando então esse trabalho do Café e Crescimento. Próxima quinta-feira, 5h30 da tarde, as mulheres aqui na igreja. E logo mais às 19h30, o nosso culto da vitória. Venha, convide alguém para participar da campanha da vitória e ser muito abençoado em nome de Jesus. No sábado que vem, das 15 às 17 horas, mais um aviso para as mulheres vitoriosas. Eu vou perguntar: tem mulher vitoriosa na EBD hoje? Elas estão aí, não faltam, não é? Então, próximo sábado, das 3 horas da tarde até as 5 da tarde, 15 às 17, encontro das mulheres vitoriosas. A pastora Larissa Santos estará ministrando e vai ser bênção para você, mulher. Esteja aqui, não falte, prestigie, é para a sua bênção, tá? O curso de casais vitoriosos já tem suas inscrições abertas no estande da família, um trabalho importantíssimo, trabalho da família. 2023 na DEVEC foi o ano da família, mas ele continua sendo 2024, 25, 26, 27, 28, até o fim. Todo ano é ano da família, tá certo? O nosso batismo vai acontecer no dia 25 de fevereiro, você já fica ligado, você já fica lembrado, para também conversar com outras pessoas que ainda não são batizadas, lembrá-las de que é uma ordenança do Senhor o batismo, e que é uma grande festa e é importante para a sua vida espiritual. Se você pode ser batizado, venha, inscreva-se no UNA, procure os irmãos do UNA, eles têm o máximo prazer em orientar você e dar todas as informações que vocês vão precisar, tá bom? Dia 25 de fevereiro, nosso batismo, as inscrições, procure o UNA. O Connect Camp vai acontecer nos dias 28 a 31 de março, no período da Semana Santa. As inscrições podem ser feitas no balcão do Connect. A aula de técnica vocal, para você que quer se aprimorar, ou desarnar, ou aprimorar, pode fazer a sua inscrição com o professor Jonathan ou na secretaria para cantar, segundo o pastor Tiago Braulio, cantar como um Pavarotti. Não sei se vai alcançar esse resultado, mas a proposta é por aí, né? O seminário teológico, né, para a EBD que ama o ensino teológico, né? As inscrições estão abertas, as matrículas estão abertas para a Faculdade Vitória em Cristo, que é uma faculdade séria, conceituada, confiável da nossa igreja. Você fará muito bem se você se inscrever, tá bom? É só procurar o diácono Deusdete, que ele é o coordenador aqui da nossa faculdade, aqui na nossa igreja Polo DEVEC Mirassol. Também o atendimento de enfermagem da mulher aqui na igreja, com a enfermeira na cela, é só você procurá-la, né, para as mulheres, né, e adolescentes, tá bom? Muito bem. Esses são os avisos, os motivos de oração por você, por sua família, pelos irmãos e pelo nosso Brasil e pelos projetos da nossa igreja DEVEC. Não deixe de orar, querido, não deixemos de orar. Vamos nos unir em oração e perseverar em oração sempre, porque os dias são maus e nós precisamos estar debaixo dessa cobertura de oração e nos exercitando espiritualmente nessa disciplina que é muito importante para as nossas vidas. O versículo do mês é aquele que se encontra lá em Apocalipse 1:8, que nós vamos declamar conforme o nosso costume. Vamos lá no 3, 1, 2, 3 e... Eu sou o princípio e o fim, era, há de vir. Apocalipse 1:8. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus por esta linda palavra poderosa deste Deus que nos traz tanta paz e felicidade com a sua estabilidade. Graças a Deus. A leitura bíblica, Apocalipse, o livro do Apocalipse e o livro dos Salmos, do capítulo 131 ao 150 para este mês de janeiro. Graças a Deus. Pastor Anderson. Bom dia a todos, a paz do Senhor. Amém, glória a Deus, que bom que você está aqui. Bota retorno aqui, meu filho. O sonoplasta está de férias hoje, isso, está começando a chegar aqui. Graças a Deus. Você está feliz hoje, está aqui nessa manhã? Como é bom ver essa igreja aqui,
jovens, adolescentes, adultos, casados, como é bom estar aqui na casa de Deus, na presença do Senhor. Esse momento é o momento que nós vamos continuar adorando a Deus, e agora através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. E eu queria perguntar, nós estamos no ano de servir. Fala para esse irmão que está do seu lado aí, ó, estamos no ano de servir. Isso. E tem gente que, pastor, alguns irmãos às vezes chegam para mim e falam assim, pastor, eu estou aqui para ajudar o senhor no que o senhor precisar. Glória a Deus por isso. Então se credencie já no UNA, Departamento Uma Nova Aliança, para a gente não deixar o trabalho do batismo para a última hora. Se você pode, acompanhe alguém, discipule alguém, esteja falando, ensinando alguém. Essa aqui é a nossa missão. O ano do discipulado acabou, como disse o pastor André Galvão aqui, falando do ano da família. O ano do discipulado passou, mas a nossa missão continua sendo discipular. Amém, queridos? Amém, irmãos? Amém, irmãos? Glória a Deus. Vou falar amém até você acordar, pegar no tranco hoje. Graças a Deus. No ano da família, sempre precisamos estar cuidando da nossa família. Nesse ano, a nossa igreja é ano de servir. Então, a mordomia cristã, um ato de ofertar e dizimar, também é um ato de serviço. O salmista vai dizer no Salmo de número 100, versículo 2, servir ao Senhor com alegria. Então, esse é o momento que nós também precisamos servir ao nosso Deus com alegria. E Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios capítulo 9, que Deus ama ao que dá. Deus ama ao que dá com alegria. Então eu queria convidar você nessa manhã a continuarmos adorando ao Senhor através dos nossos dízimos e nossas ofertas com alegria, sabendo que isso é um ato de serviço no reino de Deus, é a nossa participação, onde nós estamos envolvidos e comprometidos com a obra de Deus. Eu queria fazer nessa manhã, conjuntamente com a igreja, com alegria. Os nossos obreiros podem distribuir os envelopes. Se você vai trazer o seu dízimo, peça o envelope de dízimo. Se você vai precisar usar a máquina de cartão, dê um sinal para o nosso obreiro que ele leva a máquina até você. Se você tem facilidade de fazer transferência eletrônica, na nossa cadeira aí tem o QR Code, que é a conta da nossa igreja. Mas eu queria convidar você nessa manhã a fazer isso com alegria, com disponibilidade, com voluntariedade, em servir ao reino de Deus. Principalmente você que é membro da nossa igreja, sabe dos compromissos, das obras que nós estamos realizando, de tudo aquilo que você tem semeado no reino de Deus, tem sido investido pesado também no reino de Deus, na abertura de novas igrejas, novas frentes, trabalhos missionários, projetos que são realizados pela nossa igreja, não só na sede nacional no Rio de Janeiro, mas na nossa igreja local aqui em Natal também, e que Deus multiplique a sua semente cada vez mais, que Deus continue abrindo as janelas do céu sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, que o seu negócio, que o seu empreendimento possa prosperar cada vez mais, em nome de Jesus. Você concorda comigo? Amém. Então vamos fazer isso nessa manhã com alegria.
Glória a Deus. Levante assim o seu envelope, a sua oferta, a sua semente. Chamar o pastor Carlos André aqui para fazer essa oração, apresentar ao Senhor nossas ofertas nessa manhã. A graça e a paz, igreja. Levante seu envelope, seja de dízimo ou de oferta. Vamos apresentar as nossas sementes ao Senhor. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, pela tua bondade e a tua misericórdia. Senhor, te louvamos pela tua provisão, Pai. Cada um que está nesta manhã semeando no teu reino, Pai. Venha, Senhor Deus, receber a nossa oferta de gratidão ao Senhor. Senhor, multiplica, Senhor Deus, as sementes. Multiplica, ó Deus, a tua bênção, a tua provisão sobre os celeiros de cada um dos teus filhos, sobre as suas casas. Ó Deus, que a tua bênção acompanhe as gerações, Pai, e traga vida, saúde e vigor a cada um, para que possamos cada dia mais semear no teu reino e ver a expansão, Pai querido, do reino através da Advec, para a glória do nome de Jesus. E quem crê diz: amém. Para você que vai trazer o seu dízimo, pode vir aqui à frente, depositar nos gasofilácios. Para você que está trazendo a sua oferta, é só passar para a extremidade, para a esquerda ou para a direita, para facilitar o trabalho dos nossos obreiros, nossos voluntários. Nós já vamos para o momento da nossa aula, da nossa lição. Cada classe no seu cantinho, jovens, adolescentes, discipulado, boas-vindas. Amém, queridos. Enquanto os nossos obreiros estão concluindo o trabalho de recolhimento das ofertas, quero lembrá-los a todos, que este trimestre tem sido muito abençoado com uma temática importante, profetas maiores. Tenha a certeza de que você vai ser grandemente abençoado. Você já está sendo, pelas ministrações que já aconteceram, e vai continuar assim até o final. Então, faça como você tem feito, esteja sempre presente na EBD, convide pessoas que estão ausentes, que você percebe que estão ausentes, que precisam estar aqui. Nós temos, graças a Deus, uma EBD bastante concorrida, bem frequentada, isso é muito bom, mas sempre podemos melhorar, porque sempre há pessoas que precisam ser alcançadas também pela palavra de ensino. Tá? Nós teremos hoje uma aula excelente, no próximo domingo também, e assim nós temos prezado pela excelência, graças a Deus. Queria também solicitar encarecidamente a cada um de vós que se lembrem de orar pelo nosso querido irmão, o Biratã. Ele é o nosso vice-superintendente aqui da EBD, ele vai se submeter a um procedimento cirúrgico essa semana, e ele vai estar ali nas mãos dos médicos, mas também nas mãos de Deus. Então nós vamos orar para que o Senhor chegue com a sua providência de saúde e que o seu servo seja restabelecido prontamente, o mais rápido, para a honra e para a glória do nome do Senhor e para alívio dele e de toda a igreja que ama. Amém, queridos? Você vai orar pelo irmão Biratã em nome de Jesus? Amém. Não se esqueça, por favor, tá? É um ato de amor. E ele precisa, como todos nós precisamos, somos carentes, dependentes de Deus, tá bom? Vamos ficar de pé, vamos agora fazer uma rápida oração e já vamos nos separar em salas, com a sala dos obreiros, a sala dos adolescentes, inclusive os juniores, só lembrando, estarão hoje junto com os adolescentes, tá bom? A sala dos jovens, as salas do UNA, a sala das boas-vindas. Temos aqui estes irmãos que estão bem posicionados aqui para tirar toda a sua dúvida em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar, logo após a oração, 2 minutinhos estaremos começando a nossa aula aqui no templo. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos imensamente pelo teu amor e pela tua bondade. Dá-nos, ó Deus, aulas abençoadas, cheias do Teu Santo Espírito, guiadas pelo Teu Santo Espírito, meu Deus, para a nossa edificação, para nosso fortalecimento, para a nossa proteção, para a nossa iluminação, em nome de Jesus. Amém. Tenhamos todos uma excelente aula em nome do Senhor.
Som. Bom dia, paz de Cristo para a igreja. Amém. Glória a Deus, estamos aqui, não é? Acho que ao contrário dos adolescentes, nós estamos bem acordados. Para quem não sabe, hoje você chegou, a igreja está mais limpa, né? As meninas sempre limpas, mas hoje teve um toque especial aí. Eles fizeram um movimento, serviram ao Senhor limpando todo o templo, as cadeiras, viu? Que exemplo para nós. Eu creio que vai chegar a nossa vez também. Acredito que durante esse ano nós seremos também convidados, não é? Mas hoje nós temos uma aula muito importante para ministrar. A unicidade de Deus. A nossa revista, a lição desse trimestre, Profetas Maiores, Mensageiros de Deus em tempos de angústia, esperança e salvação. Hoje nós vamos tratar sobre um tema muito importante, muito interessante e vital para nós que somos crentes em Cristo Jesus, que é a grandeza de Deus. Quando a gente lê assim, unicidade de Deus, você pode até trocar a grandeza de Deus, né? Daqui a pouco você vai ver do que eu estou falando. O nosso texto áureo, eu não estou conseguindo passar. Aguardo. Esse tema é um tema muito rico, muito importante, um tema muito precioso, um tema emocionante, um tema que vai mexer com cada um de nós, porque para estudar essa aula, não é? Eu consigo agora? Eu continuo? Deixa eu tentar aqui. Aqui não está funcionando, não. Deus é bom, viu, irmão? Dá vontade de pegar esse bichinho aqui, ó, mandar lá para o espaço, porque toda a vida é desse modelo, mas Deus é bom. É só para aumentar o nervoso, né? Mas como Deus é grande e poderoso, que é isso para o nosso Deus? Vamos lá, eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de esculturas, não é? Esse é o seu Deus, esse é o seu Deus. Ele se intitula Eu Sou o Senhor. Chega, meu filho, você conseguiu? Glória a Deus. Senhor, abençoe esse negócio aqui, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, viu, querido? Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei. Nem o meu louvor às imagens de escultura. Não é? Isaías 42, 8. Os objetivos da lição: entender que os ídolos são produtos da habilidade e imaginação humana. Compreender que Deus é o único em natureza, atributos e ações. Ele é único. Nós vamos ver nessa lição. E concluir que servimos ao incomparável Deus. Assim devemos confiar no seu poder, descansar em suas gloriosas promessas e adorá-lo em amor. Que último objetivo tão bonito, não é? Devemos concluir que servimos ao incomparável Deus. Durante toda essa aula nós vamos estar mostrando que o nosso Deus é incomparável. E por isso nós devemos confiar no seu poder, descansar em suas grandes, gloriosas promessas e adorá-lo em amor. Ele é grande mesmo, viu, irmãos? Nós vamos ver. Apesar do autor da lição não falar, não explicar muito, o significado é sempre importante. E o pastor André Galvão gosta muito de definir os termos, né? Porque facilita a compreensão. Então, o que é unicidade? Eu preferi colocar aí para vocês para que fique bem firmado em nossa mente. Unicidade é qualidade do que é único, singularidade, condição de não haver outros. Isso é unicidade, tá certo? E quando pensamos no nosso Deus como único Deus, imediatamente me vem à mente aquele versículo. Shema Israel Adonai, Eloheinu Adonai Echad. Escute, povo de Israel, o Senhor e somente o Senhor é o nosso Deus. Que versículo tremendo, é Deuteronômio 6,4. Ele praticamente, irmãos, é o textuário dos judeus. A oração mais poderosa citada por Israel. É uma oração milenar que é orada desde que foi determinada. E leva o povo à unidade forte com Deus. Por quê? Porque não existem outros deuses, apenas o Senhor. E se continuássemos no versículo 5, não é? A Bíblia diria, devemos amá-lo com todo o nosso coração,
com toda a nossa alma e com todas as nossas forças. É algo tão sério que deve ser lembrado a todo momento. A palavra diz no versículo 8 que deve ser ensinada aos seus filhos, repetida em casa e fora de casa, quando deitar, quando levantar. Os ortodoxos amarram nos braços e na testa e nos umbrais das portas. Como é tremenda essa oração, não é? Para quê? O braço, ele fala de serviços. Amarrar no braço fala de serviços. E na testa fala de mente. Para quê? Para não esquecerem. Então, os braços representam a ação que não vai esquecer daquilo que já está na sua mente. É por isso que o Senhor insiste tanto. Porque os braços só girão o que a mente estiver pensando. E aí eu trouxe aqui essa caixinha branca aqui do lado, né? É chamada mezuzá. Ela tem várias formas, vários modelos, é feita de vários materiais, mas nós encontramos na casa de muitos judeus, não é? A maioria deles, inclusive fora de Israel. Por quê? Eles oram ao entrar, oram ao sair. Para quê? Para que não venham a esquecer que o seu Deus é o único Deus. Amém, igreja? Que nós também não venhamos esquecer. Se já sabemos o que é unicidade, então precisamos firmar algumas coisas importantes, sem trazer nenhuma polêmica, mas eu preciso trazer isso aqui para vocês. Unicidade é diferente de unitarismo. O unitarismo é uma heresia que nega a divindade de Jesus e a divindade do Espírito Santo. E diz que só tem um Deus, não é? Os testemunhas de Jeová, eles seguem essa seita. O unicismo, ele não nega a divindade de Jesus, nem do Espírito Santo. Mas é como se eles fossem uma máscara. Ora usam uma máscara de Deus, ora usam uma máscara de Jesus, ora usam uma máscara do Espírito Santo. Ou que fosse uma mutação, não é? Ora é um, ora é outro e depois é o outro. Mas a palavra diz que em Deus não há mudança nem sombra de variação. Então o nosso Deus, ele não muda. E o triteísmo, esse é bem mais fácil de compreender, não é? Existem três deuses. O Pai é um, o Filho é outro e o Espírito Santo é outro. Nós não somos politeístas e nem triteístas também, tá certo? Porque Efésios 4, ele é taxativo em dizer, há um só Deus. E a partir do versículo 4 até o 8, nós vamos encontrar as três pessoas da Trindade. Eu queria ler aqui para vocês, não é? Efésios 4, do 4 ao 8. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Há um só corpo e um só Espírito. Um só Espírito. E uma só esperança para a qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor. Um só Senhor. Uma só fé e um só batismo. E há somente um Deus e Pai de todos. Mas que é o Senhor de todos. Que age por meio de todos e está em todos. Porém, cada um de nós recebeu um dom especial de acordo com o que Cristo nos deu. Cristo. Já falou do Espírito, do Deus Pai e agora de Cristo. Como dizem as Escrituras Sagradas, quando ele subiu aos lugares altos, levou consigo muitos prisioneiros e deu dons às pessoas. Então, Meyer Pearman, ele no seu livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, ele diz que todos são independentes, não é? E de existência própria, mas os três, Pai, Filho e Espírito Santo, cooperam unidos no mesmo propósito, de maneira que no sentido pleno da palavra eles são um. Isso é Trindade. Tá certo? Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade é uma comunhão eterna, mas a obra de redenção do homem evocou a sua manifestação histórica. Parou de novo. Vou precisar de ajuda novamente. A Trindade, pastor Luciano Subirá, ele enfatiza. E isso aqui eu achei muito interessante. Mais do que tentar entender, nós somos chamados a aceitar. A Trindade é um mistério muito complexo. E que muitas vezes não cabe na lógica humana. Mas não é porque ela não cabe na lógica humana que ela não existe. Não é verdade? Deuteronômio 29, ele vai dizer que as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. O apóstolo Paulo, você quer que eu tente aqui para ver se vai?
Foi. Você volta um, por favor? Obrigada. Você não vai sair daí não, viu, meu filho? Você vai me... Pronto, deixa aí. Você vai me ajudar, você vai me socorrer aqui. O apóstolo Paulo, em 1ª Carta aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 12, ele diz: agora conhecemos em parte. E você não pisque não, viu? Porque se você piscar hoje, você vai perder alguma coisa. Porque eu já liguei a metralhadora aqui, né? Os irmãos perceberam, é muita informação, gente. Não é? E na minha tradução, eu acho muito bonita a nova tradução na linguagem de hoje, porque diz assim: é como se estivéssemos vendo uma imagem imperfeita num espelho embaçado. Tem nitidez nisso? Nenhuma. Não é verdade? Não dá para enxergar quase nada. Mas depois nós veremos face a face. Então, nem sempre a lógica humana nos fará compreender, pois os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos, né? E os seus pensamentos mais elevados do que o nosso. Outra coisa também interessante, não existe a palavra trindade na Bíblia. Não existe. Você não vai encontrar em nenhum versículo. Mas, no entanto, há inúmeros textos que comprovam a doutrina da trindade. Por exemplo, uma manifestação clara da trindade, o batismo de Jesus. E sendo Jesus batizado, logo saiu da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito descendo como uma pomba vindo sobre ele, e eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Pai, Filho e Espírito Santo. A bênção apostólica de 2 Coríntios 13:13. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Trindade. A clássica grande comissão de Mateus 28:19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Trindade. Não é? W.A. Tozer, ele diz: é extremamente importante que pensemos em Deus como a trindade na unidade, sem confundir as pessoas e nem dividir as substâncias. Mas a declaração mais fantástica que eu achei foi de Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja. Ele disse: não dizemos 3 pessoas porque queremos, dizemos porque não temos alternativa. Eu lembro que por muito tempo as pessoas tentavam explicar a trindade, e na nossa época aí, eu acho que alguém vai lembrar, quem não teve aquele som 3 em 1, né? Que tinha fita, CD e o rádio, né? Aí o povo dizia: a trindade é como isso. Que exemplo tão medíocre, tão pequeno, né? Então tem coisas que nós não vamos conseguir explicar, mas vamos entender. Quem é o profeta da lição? O profeta da lição é Isaías. Isaías era um homem que possuía a luz de Deus e não teve medo de deixá-la brilhar. E aí eu vou trazer só rapidamente algumas características de Isaías para que você possa se contextualizar. O nome de Isaías é o Senhor é salvação, ou a salvação é o Senhor, não é? O tema central do seu livro é o livramento. Livramento de Judá, livramento dos babilônios, né? De Judá das invasões assírias, livramento dos judeus da diáspora, livramento dos pecados do julgamento e livramentos da criação e do cativeiro do pecado. Ele é o filho de Amós, ele se intitulou assim 7 vezes, e Amós com Z, viu? Não é com S não. Ele foi casado com a profetisa e pai de 2 filhos. Tadinho dos filhos de Isaías. Não é um nome tão bonito, mas aí ele botou no nome dos meninos Sear-Jazube e Maer-Salal-Raisbais. Quem tiver grávida e quiser, viu? Está lá em Isaías, você procura. Mas porque ele se referia: um resto voltará, eram nomes proféticos. E rápido despojo, presa segura. Referindo-se ao julgamento e à restauração das nações. Ele foi chamado ao ministério em um tempo de crise, não é? Opa. Voltou. Ele foi chamado ao ministério em um tempo de crise. Quem não lembra, não é? Isaías 6. No ano em que morreu o rei Uzias, luto no reino, vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Então Isaías foi chamado nesse período conturbado. Porque muitas vezes na nossa vida é assim, não é? Ele profetizou nos reinados de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, os reis de Judá. Ele era patriota, ele amava sua nação. Por 27 vezes ele usou a expressão meu povo, não é? Então Isaías, ele clamava para que Judá voltasse para Deus, e ele advertia os reis quando suas políticas externas não eram de acordo com as do Senhor. Santo de Israel, esse era o termo favorito de Isaías para se referir ao Senhor, porque ele odiava o pecado e a falsa religião.
E aí Isaías ele apresentava uma linguagem também muito impressionante. Ele comparou o seu povo com um corpo doente, com uma prostituta, com uma vinha brava, com uma brecha em um muro alto e uma mulher em trabalho de parto. Ele comparou a Síria como uma inundação, um enxame de abelha, um leão, um machado. Assim como Jesus, ele sabia instigar a imaginação dos seus ouvintes para despertar o interesse, o melhor, para poder ensinar as verdades divinas, não é verdade? Isaías, ele apresentou Jesus Cristo e as boas novas do Evangelho. Ele foi considerado profeta messiânico, porque ele falou sobre o nascimento de Jesus, sobre o ministério de João Batista, sobre a unção de Cristo para libertar os aflitos, os presos, da liberdade e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele também falou que Jesus seria rejeitado, que o Messias seria rejeitado, que ele sofreria, morreria, mas ressuscitaria e voltaria para governar como rei. Certamente Isaías não é só meu queridinho, porque eu amo o profeta Isaías. Quando eu estou triste, eu leio Isaías. Quando eu estou alegre, eu leio Isaías. Já disse isso aqui algumas vezes. Mas Paulo também fez 18 referências ao profeta Isaías e está espalhado por todo o Novo Testamento. É bem verdade que ele pregou para Judá, mas seu enfoque foi sobre o plano de Deus para a salvação de todo mundo. Isaías, infelizmente, por ordem do rei Manassés, na sua fase tenebrosa, foi cerrado ao meio, né, contra a tradição. Toda a história do profeta Isaías, conforme nos é revelada neste único livro, é de um homem que falou para uma geração indiferente, ou para uma geração que, se atenciosa, zombou dele e recusou-se a obedecer à sua mensagem. Até que, com o período profético chegando ao final, ele perguntou angustiado: quem creu a nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Essa é uma visão geral para que vocês possam entender. E agora nós adentramos especificamente na lição. Eu gosto sempre de frisar, irmãos. Durante a lição vocês vão ver que tem alguma parte mais extensa, porque quando chegar em outros tópicos eu já vou ter abordado, então a gente passa mais rápido, tá? Introdução, né? Divisão do livro. Isaías ele faz 2 divisões e uma subdivisão. Dos capítulos 1 ao 39, o profeta faz um relato sobre o pecado da nação israelita que atrairia o juízo do justo juiz. Foi o que ministramos aqui domingo passado na EBD, não é? Falou sobre o pecado do povo. Nos capítulos 40 a 66, Isaías ele revela o plano da redenção divina, que começaria com a futura libertação do cativeiro babilônico e seria concluído com a manifestação do Messias, o poderoso servo do Senhor. E aí, nos capítulos 40 a 48, o Santo de Israel revela a sua grandeza e majestade em relação aos ídolos adorados nas nações pagãs. A grandeza do eterno Deus é manifestada em sua gloriosa natureza, em suas poderosas ações na criação, salvando e abençoando o seu povo amado. Não sei se vocês sabem, não é? Mas esse... Opa, vou voltar. Está muito agitadinho aqui. Ele é 880. Esse é um registro da NASA, do telescópio James Webb. Aí essa foto retrata os pilares da criação, um berçário de estrelas, que fica localizado em torno de 6.500 anos-luz do planeta Terra. Esse telescópio foi enviado em 21 de dezembro de 2021. Segundo a NASA, estima-se que ele tenha apenas algumas centenas de milhares de anos, provando a teoria da Terra jovem. Dr. Adalto Lourenço diz que nosso Deus ele não gosta de nada míope. Se vocês observarem, não desmerecendo de forma nenhuma, essa foto do lado direito, meu, esquerdo de vocês, foi tirada pelo Hubble em 1995 e foi revisada agora em 2014, agora, né? Mas essa maravilha, olha a diferença de nitidez, foi tirada pelo James Webb, não é? Em 2022. Olha que riqueza de detalhes nessa foto. E o mais bonito é que os cientistas estão torcendo porque eles já estão querendo ir mais além.
Porque só por essa foto aqui, não é? Eles já conseguem comprovar como o nosso Deus é grande e poderoso. Porque segundo esta foto aqui, mostra que o universo ele está completo, complexo e em perfeita funcionalidade. Exatamente como em Gênesis 1, no quarto dia, quando Deus criou os astros e os luminares. Então o nosso Deus, a cada dia que a ciência avança, comprova a existência do nosso Deus. O seu Deus é grande, não é? O seu Deus é poderoso, ele é forte, ele é magnífico, ele é imenso, ele é gigantesco, ele é extraordinário, não é? Ele é monumental, fabuloso, faltam adjetivos, mas como diria o pastor André Galvão, ele é indefectível. Isso é um Deus poderoso, viu? Não é indefectível, eu fui procurar. Eu disse, me dê aí uma característica de Deus que você acha para falar da grandeza de Deus. Ele saiu pensando até que chegou nesse, né? Que não falha, que é incontestável, infalível, sólido, fiel, que não se pode destruir. O ano-luz é uma medida de comprimento muito utilizada na astronomia e equivale a aproximadamente 10 trilhões de quilômetros. Em se falando de matemática, eu anoto tudo, irmãos, porque matemática é meu calo, né? Mas eu prometo que ainda antes de eu partir dessa terra, se Jesus não me levar cedo, eu aprendo matemática, viu? Olha só, o Sol, ele fica distante da Terra 150 milhões de quilômetros, o equivalente a 8 minutos luz. Guardem bem esses números, não é? Essa distância é surpreendente, ainda mais se pensarmos que o Sol é a estrela que fica mais próxima do nosso planeta. 150 milhões de quilômetros da Terra. Agora vamos lá. Se a Terra fica a 150 milhões de quilômetros da Terra, 8 minutos-luz, o que você me dirá da distância de 6.500 anos-luz? A quanto equivaleria 6.500 anos-luz? Porque é a distância que esse berçário de estrelas está da Terra. E aí, irmãos, tem esse pequeno númerozinho aí. Eu não sabia ler, fui procurar saber, viu? E aí, vocês vão ver, não é? Que tem 6 quatrilhões de quilômetros. São muitos zeros, porque o seu Deus é o Deus grande, não é? Ele é o Deus poderoso. Nessa lição dessa manhã, ele trouxe você aqui, porque se você está com alguma dúvida do tamanho do seu Deus, você vai ter a certeza de que ele é um Deus grande e poderoso. Amém? Pode aplaudir o Senhor, ele é grande mesmo. Vou dizer só mais uma coisa, porque se a gente for ficar nesse assunto, a gente tem pano para manga, viu? Nessa foto tirada pelo James Webb, existe em torno de 50 sóis. Ou seja, 50 estrelas jovens de tamanho similar ao do Sol. O nosso Sol. Não é? Só aqui nessa foto. Quantas vezes você acha que o Sol é maior do que a Terra? Não é? Vou ampliar para ficar mais fácil para você. O diâmetro do Sol é cerca de 109 vezes maior que a Terra. Agora vem a pergunta que não quer calar. Quem é como o nosso Deus? Olha a Terra aqui, gente. Esse terceiro pontinho aí, no meio do nada não, né? Mas esse terceiro pontinho aí tem Mercúrio, Vênus, Terra, não é? Depois vem Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Esse Deus é o seu Deus, não é? Dr. Adalto Lourenço diz que tudo que ele faz é pensando para o louvor e glória do seu nome. Quando a NASA mandou o James Webb lá para o berçário de estrelas fotografar, eles não estavam preocupados com a glória de Deus, não. Mas Deus estava. E é Deus quem dá inteligência humana ao homem para que ele vá ainda mais além. E para que ele possa constatar que o nosso Deus é um Deus poderoso e forte. E não tem como olhar para esse espetáculo e não se render à grandeza desse Deus. Agora, eu não consegui dar o zoom, mas eu botei você aqui no planeta Terra. Se o planeta Terra aqui está esse pontinho, você está onde aqui nesse planeta? Diga aí, irmão, você deste tamanho vai estar onde ali? Mas a palavra do Senhor diz que ele se inclina para ouvir a sua oração. Aleluia! Ele é o Deus das coisas grandes, mas ele também é o Deus das coisas pequenas como nós, não é? E tem mais, ele criou tudo isso aqui grande para abençoar as pequenas como nós, não é? Cada coisa está no seu devido lugar e não sai, porque ele é o Deus soberano, forte, que sustenta todas as coisas. E aí, Jeremias só podia declarar: ó Senhor Deus, não há ninguém igual a ti. Tu és grande e o teu nome é poderoso. Esse é o nosso Deus.
Continuemos. O primeiro tópico da lição, a revelação do único Deus. A culpa humana. Romanos 1, 18 ao 25. Eu também vou ler rapidamente isso aqui, porque eu achei esse versículo também maravilhoso. Romanos 1, 18 ao 25 diz assim. A culpa da humanidade é o título que está na minha Bíblia. Do céu, Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas, que por meio das suas más ações não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Deus castiga essas pessoas, porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas. Pois foi o próprio Deus quem lhes mostrou isso. Versículo 20, esse é tremendo. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm se visto claramente. Como assim Deus criou as suas qualidades invisíveis e está visto claramente? Esse é o seu Deus. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas de Deus que Ele tem feito. E, portanto, eles não têm desculpa alguma. Eu vou parar no versículo 21 para a gente não perder tempo, depois você lê o resto em casa. Eles são indesculpáveis em algumas versões, não é? A Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. É interessante que quando a gente começa a ouvir cientistas cristãos que creem no Senhor, como eles vão mostrar que muitas das descobertas que se existem no mundo hoje foi porque pessoas primeiro acreditaram na Bíblia. Eu passaria aqui horas falando, mas a Bíblia diz que tem caminhos no mar. E um dos maiores cientistas que ganhou um prêmio Nobel, ele descobriu a oceanografia, é o pai da oceanografia, porque ele viu que na Bíblia dizia que tem caminhos no mar e ele descobriu as correntes marítimas. Esse é o nosso Deus. A boa ciência nos aproxima de Deus. A má ciência nos afasta de Deus. Por muito tempo se achou que ciência e fé não combinavam. Não podiam andar juntas, mas pelo contrário, a ciência é a prova daquilo que está escrito, do que a gente crê, porque o nosso Deus é esse Deus. Então, a palavra para revelação em grego é apocalipse, não é? Ele próprio quis ser conhecido do ser humano e por isso se ofereceu a todos, não é? E vamos ver como ele se revela então? Em sua gloriosa natureza. Deus não é uma energia e nem muito menos uma força. Deus é uma pessoa que se relaciona com quem quiser buscá-lo, não é? Ele é dotado de atributos variados e inesgotáveis. Alguns desses atributos são exclusivamente de Deus. Ele não comunica aos seres humanos. Mas, por um outro lado, existem os atributos comunicáveis, que ele comunica em alguma medida para nós. Vamos ver alguns, não é? Acredite, o conhecimento de Deus, ele afeta quem somos, a nossa identidade e o que fazemos, a nossa produtividade. Em Isaías 40, a partir do verso 12, Deus vai usar uma linguagem humana para que possamos entender um pouquinho de quem Ele é. E aí, Deus capricha, viu? Quem foi que mediu as águas do mar com as conchas da mão? Aí você olha assim, você pensa que é a sua mão. Pensa aí na praia de Ponta Negra. Sei lá, uma praia mais bonita que você gosta, Camurupim. A praia do Y, que eu conheci ontem, maravilhosa, né? Deus pega todas aquelas águas e junta nas conchas das mãos. Quem foi que mediu os céus a palmos, irmão? Eu lembro que ainda algumas vezes a gente, né, André, faz alguma coisa lá em casa, a gente vai medir assim no palmo. Quem é que mede os céus a palmo? Quem é que pesou todos os morros e montanhas em uma balança? Essa balança aí está toda especial para mim, porque eu lembro demais do meu avô na feira, né, que ele vendia inhame, essas coisas assim, pesando essa balança bem antiga, botava os pesos, né? Quem se assenta sobre o globo da terra, e nessa foto falta alguém, né? Se ele está sentado aí, é porque está faltando alguém. Cujos moradores são como gafanhoto. Isso se for na sua tradução, porque se for na minha, diz que formigas bem pequenas, não é? E estende os céus como cortinas. Com quem vocês vão comparar o santo Deus? Por acaso alguém que dá para a gente comparar? Quem conheceu a mente desse Deus? Deus é infinito e é impossível que qualquer criatura o conheça completamente como Ele é. Essa é uma linguagem que Ele coloca para que a gente possa entender. O pastor Luciano Subirá, ele diz que com isso Deus está reprogramando a nossa visão e a nossa mente. Para quê? Para olhar para Deus
Não como alguém pequeno, limitado, mas como alguém grande, poderoso, sem limites, porque o Senhor diz: eu sou o maior. Não há ninguém como nosso Deus. Quer alguém reconheça ou não, a grandeza dele não muda quem ele é. Agora, quando nós reconhecemos sua grandeza, nós desfrutamos de tudo que ele tem para nos dar. E isso é uma bênção. Deus está dizendo a todo momento: não me limite, não me limite, não me limite, não é? É assim que ele está dizendo para nós. Não traga Deus para a sua caixinha, não. Mas pela fé, não é? Exerça a fé e suba até o mundo de Deus, porque é assim que ele quer que nós façamos, não é? Mas em si, falando de Deus, não há nada que não possa melhorar. Olha só. Essa foto é da cidade de Los Angeles. Vocês veem que tem muita luz na cidade. Quem é do interior sabe que o céu é muito mais bonito no interior, né? Porque as luzes da cidade, elas tiram um pouco do brilho. Aqui, ó, dá até pra gente contar. Isso são estrelas, viu? 1, 2, 3, dá quase para contar, né? Não conto não, porque dá verruga no dedo, né? Quando a gente era pequena, a mãe dizia isso. O pastor olhou para mim e já fez assim. Mas gente, era a cultura popular que inventava cada coisa, né? Mas olha agora. Esse é o céu do deserto do Saara. Eu não quero ir lá não assim, viu? Porque... Mas olha que coisa linda, né? Que Deus grande, poderoso. Olha para o céu, Adevec. E conta as estrelas se você pode contar. Aqui não dá para contar mais não. Aí agora, melhorou ou piorou? Né? Aí é a foto da Via Láctea. Não podemos contar mesmo. A Bíblia diz que são incontáveis. É algo em torno, segundo o Dr. Marcos Ebles, de 1 sextilhão de estrelas. Mas o que eu quero chamar mais a atenção sua não é isso. A boa notícia é que o Senhor faz sair cada uma delas como um exército. Você não sabe, mas Ele sabe quantas são. Ele as conhece e chama cada uma pelo nome. Agora imagina a criatividade de Deus de colocar nome em 1 sextilhão de estrelas, né? Quando chegasse no 100º, a gente já teria desistido, mas Ele arranjou o nome para 1 sextilhão de estrelas. A sua força e o seu poder são tão grandes que nenhuma delas podem faltar. Ele chama e elas, sim, Senhor, não é? Todas se apresentam. Deus é infinito e grande. Ele é glorioso, Ele é majestoso. E esse é apenas um atributo do nosso Deus. Que Deus tremendo. Eternidade. Ele não teve início e nem terá fim. Ele existe desde sempre. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Está no Salmo 92. Imutabilidade. Tiago vai dizer que nele não há mudança, nem sombra de variação. Ele é o mesmo, não é? Eu sou o Senhor e não mudo. Está em Malaquias 3 e 6. Deus está em todos os lugares. Ele sabe todas as coisas e Ele pode todas as coisas. Por isso que Ele trouxe você aqui nessa manhã, para que você saia daqui sabendo que Ele pode todas as coisas, que Ele sabe tudo e que Ele pode estar em todos os lugares. Inclusive, alguém já definiu circunstâncias como as coisas horríveis que vemos ao desviar o nosso olhar de Deus. Eu vou repetir. Um autor desconhecido definiu circunstâncias como as coisas horríveis que vemos quando desviamos o nosso olhar de Deus. Então, se você olhar para Deus por meio das circunstâncias, Ele será um Deus muito pequeno e limitado. Mas se você olhar para as circunstâncias com fé, por meio do seu Deus, você vai ver que Ele revelará a sua grandeza, não é? Então, vou repetir. Se você olhar para Deus por meio das circunstâncias, Ele parecerá muito pequeno e distante. Mas se você olhar com fé para as circunstâncias, por meio de Deus, Ele revelará a sua grandeza. Olha aí essa foto, não é? Nesse caso, não é sobre Ele, é sobre você. Quanto mais longe você estiver de Deus, menor Ele irá parecer, pequeno, não é? Mas quanto mais perto você estiver de Deus, Ele se mostrará grande. Por isso, lhe convidamos a olhar para Deus de perto. O Isby registrou: olhe para os outros e ficará angustiado. Olhe para si mesmo e ficará deprimido. Olhe para Deus e será grandemente abençoado, porque esse é o nosso Deus poderoso. Soberania. Segundo o pastor Luciano Subirá, a soberania é a capacidade não apenas de reinar, mas de gerir todas as coisas do mundo que ser humano nenhum poderia fazer.
Nosso Deus é soberano. Ele faz o que Ele quer, como Ele quer, na hora que Ele quer. Né? Esses são os atributos incomunicáveis de Deus, ou seja, que pertencem só a Ele. Vamos ver apenas alguns comunicáveis que Ele também proporciona a nós. Não é? Deus é amor. Está lá em 1 João 4,8. Em Romanos 5,5 diz que Ele derramou do seu amor em nossos corações. Então Deus é amor e derrama uma medida do seu amor para nós. Aí o pastor Tasso Licurgo, inclusive ele trouxe essa semana uma reflexão muito interessante. Ele disse que o amor pressupõe uma relação entre quem ama e é amado. Como Deus pode ser amor se Ele existe desde sempre, antes da criação da humanidade? Alguém pode pensar, não, então Deus criou o amor para nos amar? Não, Ele é amor em essência. Então a resposta para esta questão é a Trindade, não é? Por quê? Deus é amor, porque já se consubstancia na relação entre as pessoas da Trindade, que é uma relação essencialmente de amor. Então é mais uma prova, não é, que Deus, Ele é um Deus trino. A justiça. Deus é um justo juiz. Deus é um juiz justo. Romanos 8:33 vai declarar: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Ele quem os justifica. É a medida de justiça de Deus em nós. Não é? Bondade. Jesus declarou: só Deus é bom. Mas o fruto do Espírito está repleto de bondade. Que Deus tremendo. Santidade. Santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso. Isaías disse: sede santos porque eu sou santo. Está lá em 1 Pedro 1:15. Então nós podemos também desenvolver a santidade. Sabedoria. Se alguém tem falta de sabedoria, peça, porque Ele dá liberalmente. Amém? E por último, porque tem muitos outros, perfeição. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Não vamos conseguir atingir a plenitude da perfeição, mas Ele nos diz: sede vós perfeitos. Então há uma medida de perfeição em nós. E Dr. Marcos Eberlin, se eu fosse colocar, ele ainda colocaria mais 3 atributos. Ele diz que nosso Deus é exibido, exagerado e bem-humorado. E você vai já entender por quê, não é? Os atributos incomunicáveis servem para exaltar a grandeza de Deus. E os atributos comunicáveis devem nos inspirar a buscá-los, a receber essa transferência da parte de Deus, vivendo transformação e refletindo Deus na terra. Como está escrito em Efésios 5:1, sede imitadores de Deus. Então nós precisamos imitar aquele que nos criou. Deus se revela na obra da sua criação. Que versículo tremendo. Faça pergunta às aves e aos animais, e eles te ensinarão. Peça aos bichos da terra e aos peixes do mar, e eles lhe darão lições. Todas essas criaturas sabem que foi a mão do Senhor que as fez. O seu Deus lhe convida a questionar. Ele não pede que você o aceite só porque Ele está dizendo não. Questiona Deus, não é? Nós precisamos aí, essa obra. A criação de Adão é uma expressão artística impressionante criada por Michelangelo. Faz parte do afresco da Capela Sistina no Vaticano, não é? Quando um artista termina sua obra, ele assina. Dr. Marcos Eberlin diz que ele não assinou em português, feito por Deus, nem em inglês, made by God, mas ele deixou assinaturas indesculpáveis. Ele assinou com beleza, com perfeição, com simetria, com propósito. Há 2 opções aqui. Uma é que tinha várias latas de tinta, alguém passou, deu-lhe um chute e formou isso aí. Fala sério, vocês acreditam que foi assim que esse quadro foi pintado? Acho que Michelangelo se retorceu todinho agora, né? Não, então da mesma forma o universo não é um chute numa lata de tinta. Ele é o produto de uma mente brilhante, de um Deus poderoso, não é verdade? Que deixa marcas em sua obra. Não pense que você é uma ameba evoluída. Você não é, você foi criado pelo Senhor, não é? Deus te criou. Aí, vou repetir porque a repetição é pedagógica. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. A neve é muito complexa, né?
fala da grandeza de Deus. Foi investigado, né? Não existe nenhum floco de neve igual ao outro. Agora imagina aquela quantidade toda de neve e nenhum floco de neve é igual ao outro. Cada um tem o seu design próprio. Se a gente misturar duas estampas, fica um negócio terrível. Mas quando Deus faz, Ele faz bem feito, não é? Deus, isso é uma mariposa tigre de jardim, né? Só Deus para misturar duas estampas e ficar bonito desse jeito. Deus gosta de cores, o universo é todo colorido por causa do ser humano. Os animais, muitos deles nem enxergam cor. Mas existem 3 cores, vermelho, verde e azul. E através dessas 3 cores, o olho humano detecta mais de 10 milhões de cores. O seu Deus fez esse espetáculo todo para você, não é? Aí, alguém pode dizer, Senhor, eu nunca te vi. E o céu azul? E o pôr do sol alaranjado? E a imensidão do mar? Deus está se revelando em todas as coisas que são criadas. Quando Ele coloca cores, ó, fica assim. Uma lagarta, Ele brinca com as cores. Você já ouviu falar no pato mandarim? Ele é desse jeito mesmo, ele é lindo, né? Aí quando Deus bota a cor, fica bonito. E quando Deus tira a cor, fica igualmente bonito, não é? Esse é o cavalo negro. Aí você já ouviu falar de mimetismo? Olha que orquídea linda, não é? Não, aí tem um perigoso louva-a-Deus camuflado. Ele está aí, olhe com mais atenção e você vai ver. Não é? O mimetismo, ele é a adaptação na qual um organismo possui características que confundem com o indivíduo de outra espécie. Olha essa coruja aí. Não, pode voltar, deixa depressa. Olha essa coruja aí. Ou seriam 2 borboletas? Não é? Olhe com mais atenção. E essa serpente? É uma serpente? Não, gente, é uma lagarta. Tá certo? Quando ele faz o esquisito, fica fofinho, gente. Isso é um axolote, não é um peixe que anda. Ele é da região do México, na verdade ele é um anfíbio. E aí eu vou dizer uma coisa, viu? Como diz Dr. Eberlin, quando ele faz o feio, ele também capricha. Darwin jamais conseguiria colocar essa lanterna aí. Perguntem às aves, aos animais da terra, e eles te ensinarão. Peça aos bichos do mar e eles te darão lições, porque todas essas criaturas sabem que Ele as fez. Então nós também não podemos ter dúvidas, não é? Deus também se revela no socorro do seu povo. Deus se revela no socorro do seu povo. O grande império assírio destruía tudo por onde passava. Rabsaque foi enviado por Senaqueribe para fazer uma guerra psicológica contra os defensores da cidade. Inclusive, eles pediram que falasse numa língua que o povo não entendesse, mas ele disse, eu vou fazer questão de gritar, porque esse povo vai tremer de pavor. Por acaso vocês confiam nesse Deus que Ezequias fala? Por acaso esse Deus que não livrou nenhuma nação pagã vai livrar vocês? Era assim que ele falava, né? E aí eu me lembro de uma música muito interessante, mas Rabsaque ele cometeu um erro tríplice. Ele tentou igualar o Deus de Israel aos deuses cananeus, julgou que o Senhor era impotente para livrar o seu povo, como os deuses das demais nações, e ele afirmou que o Eterno estava enganando o povo com promessas vazias de livramento. Que ousadia, não é? Mas o que fazer quando não se tem o que fazer? O justo rei Ezequias, ele entrou na casa do Senhor, se rendeu aos pés de Deus, adorou o Senhor, reconheceu sua soberania e clamou, não é? Ouve, Senhor, as palavras de afronta. Escuta, ó Deus, né? Como diz a música, o que diz o inimigo contra mim? Ele se levanta para intimidar, mas tem uma coisa, quando o nosso Deus está conosco, ele se levanta para cair, porque pelo mesmo caminho que o arrogante Senaqueribe veio, ele voltou, não é? Deus pôs um anzol no seu nariz e um freio na sua boca, porque o nosso Deus é o Deus que socorre o seu povo. Aleluia! E num dia só, um anjo destruiu 185 mil. Esse é o seu Deus, não é? O Deus incomparável e os ídolos. Os deuses de outras nações são prata e ouro. São feitos por seres humanos. Eles têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. E não podem respirar.
que fiquem iguais a esses ídolos, aqueles que os fazem e também os que confiam neles. Salmos 135, 15 ao 18. Por isso, Adevec, louve ao Senhor. Né? Para você que é aluno de escola dominical, você já conhece essa figura aí, né? A idolatria é a prática de cultuar ou venerar uma imagem ou ídolo. Esse aí é Shiva, é a divindade Shiva, um dos deuses importantes do hinduísmo. Não é? É claro que eu poderia trazer outras fotos de ídolos, de religiões mais próximas de nós. Mas como está descrito pelo profeta Isaías, como imagens de mentira, vaidade, sem qualquer préstimo ou utilidade, são eles como vento e confusão. E tem uma coisa, quem os faz receberão o devido juízo, mas quem confia neles também receberão, infelizmente, não é? E não se engane, ídolo é tudo aquilo que tenta tirar Deus do nosso coração, o lugar de Deus do nosso coração. Então, não há Deus, não há ninguém como nosso Deus. Com quem é que vocês podem me comparar? Quem é parecido comigo, não é? De maneira didática, Deus ensinou aos profetas que os ídolos não podem ser comparados com ele. Os ídolos nem podem fazer bem e muito menos também não podem fazer mal. Não é? O Senhor, em contrapartida, é grande em poder, Ele é soberano, Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer e quando Ele bem entender. Ninguém é como nosso Deus, irmãos. Não é? Então nós não podemos trazê-lo para o nosso mundo e deixá-lo parecido com nenhum Deus. Tópico 3, a manifestação da grandeza de Deus. Deus se mostra grande na formação do seu povo Israel. Deus é o Criador da nação de Israel, que teve início com o chamado do patriarca Abraão e desenvolveu-se debaixo dos cuidados divinos. Como um vaso nas mãos do oleiro, precisou, ele quebra. Mas tem uma coisa, ele faz um vaso novo para a honra e sua glória. Por quê? Para que Israel foi criado? Para a glória do Senhor, para servir ao Eterno, para louvar ao Altíssimo, para ser a luz divina e iluminar as nações. E por meio dela, vir o nosso Salvador Jesus Cristo. Né? Orem para que haja paz em Jerusalém. Ó Jerusalém, que prosperem aqueles que a amam. Que haja paz na cidade protegida por muralhas. Que haja segurança nos seus palácios. Cuidado, Brasil. Não nós, não é por óbvio. Mas ninguém afronta esse Deus grande e sai ileso. Que o diga o arrogante Senaqueribe. Deus também é poderoso na salvação do seu povo, nos decretos de juízo contra os inimigos do povo. Essa estátua, né, bem conhecida, do sonho de Daniel, o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, depois o Império Grego, o Império Romano e o mundo atual. Aproximadamente 100 anos antes da Babilônia tornar-se a grande potência, Deus já havia decretado o seu fim, porque é aquele que conhece o fim nos começos, ele sabe de todas as coisas, não é? Esses fatos históricos foram profetizados de que Deus revelou que por intermédio do profeta Isaías, que a Babilônia subjugaria as nações do crescente fértil e o reino de Judá, mas através de Ciro Persa, eles seriam libertados. Esses fatos, irmãos, foram decretados 300 anos antes do Ciro nascer. Ciro foi um instrumento humano para a conquista de grandes vitórias, mas foi o Deus Jeová quem lhe deu todas essas vitórias, não é? Aí, se a bandinha estivesse aqui, estava bradando, Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Viu, pastor André Galvão, superintendente, salve, salve. Se segurar para dar uma aula dessa, eu vou dizer um negócio. Foi barra, irmãos, porque ver a grandeza do nosso Deus, como Ele é poderoso, um pentecostal raiz, foi difícil, viu? Deu vontade de dar lugar. Mas, como vontade dá e passa, eu me segurei até aqui, não é? Vou me segurar até o final. Porque foi dito aqui muitas coisas grandes do nosso Deus, mas não foi dito nem 1% de quem Ele é. Dr. Marcos Weber diz que é difícil crer em Deus. É muito difícil, porque ele tem certeza de Deus. Existem tantas evidências, não é? Que é impossível não acreditar nesse Deus. Dá vontade até, depois que a gente vê um negócio desse, sair marchando, não é? Mas vamos segurar. E aí eu vou terminar, glória a Deus. Vou terminar lendo literalmente a conclusão da lição, porque o escritor foi muito feliz.
em cada palavra. Se você quiser abrir aí, você que tem a revista, para acompanhar. O povo de Deus pode consolar-se no fato de que ninguém pode abençoá-lo ou livrá-lo como Jeová o faz. Ele é único em poder, glória e majestade. Em sua soberania, ele ama voluntariamente, exercendo graça remidora, liberando perdão a todos os arrependidos e demonstrando fidelidade no cumprimento de suas promessas. Ele é fiel em seu maravilhoso caráter, bondoso em todas as suas ações, conhecedor de todas as coisas. Ao único Deus, pois, seja dada a glória para todos sempre. Ao único Deus, pois, seja dada a glória para todos sempre. Ao único Deus, pois, seja dada a glória para todos sempre. Aleluia! EBD é bom demais. Vamos marchar, minha gente, vamos marchar agora. Chegou agora a hora de... Vamos ficar de pé, queridos? Graças a Deus. Você foi abençoado nesta manhã? Eu também. Muito obrigado, irmã Roberta, pela excelente aula. O nosso objetivo na EBD é justamente esse, é desenvolver ainda mais um trabalho de excelência, um estudo de excelência, um ensino de excelência. Saia daqui com uma síntese poderosa na sua mente. Entregue plenamente no horário, talvez até me deu mais uns segundinhos aqui, viu? Muito bem. Até nisso você foi precisa. Amados, saia daqui motivado a continuar frequentando a EBD. Nós temos uma revista muito bem escrita, você pode adquiri-la na nossa livraria. Leia este material, tá? É para a sua edificação. E, se possível for, rumine estas muitas informações. Eu conversava com a Roberta sobre um assunto muito importante. Muitas pessoas não têm nem noção disso que foi colocado aqui. Há escolas dominicais, há igrejas por aí, que não têm condições de acompanhar uma aula dessas. E que vocês aqui têm. Por quê? Porque a DVEC é salve, salve, idolatrada? Absolutamente não. Não. É porque aqui nós, e em outras igrejas sérias também, claro, não é? Nós fazemos questão de que o aluno da EBD seja um aluno mais preparado e mais capacitado. Os dias são maus e vão piorar. Mas, em nosso coração, a coisa vai melhorar. Por quê? Porque nós vamos estar cada vez mais aproximados de Deus. Foi muito feliz aquele slide que você colocou ali. A criança, olhando para o avião de longe, vê uma perspectiva do avião. O operador de voo, quando o avião está bem próximo, não somente ele, mas todos nós temos uma real perspectiva do tamanho da aeronave. Quanto mais distantes estamos de Deus, menos noção nós temos dele. E quanto mais próximo nós estamos de Deus, nós vamos tendo uma visão maior ainda. Mas esta é uma visão que ele, pela sua revelação, como foi muito bem explicado aqui, nos permite ter. Meus amados, vocês aqui já ouviram falar no telescópio James Webb, né? Muitos aqui, sim, já foram despertados para isso. Isso é ótimo. Principalmente a juventude, o Conecto, Interligados, mas todos nós, pais e mães, e parentes e amigos de jovens e adolescentes, nós precisamos estar muito atualizados. As grandezas de Deus são indescritíveis, indescritíveis. Mas as mentiras do maligno, para afastar esta percepção, também são cruéis. Eu falava uma coisa hoje para a Roberta, hoje pela manhã, que quando nós vemos aqui algumas demonstrações, aqui foi o resumo do resumo da síntese, não é, Roberta? Porque é muito maior. Quando nós vemos aqui demonstrações tão cabais da plenitude de Deus, da perfeição de Deus, o inimigo, por sua vez, tem também uma missão, que é de trazer confusão. O inimigo, por mais que você mostre para as pessoas e dê provas irrefutáveis da grandeza de Deus e da perfeição da sua obra, o inimigo planta uma semente chamada dúvida. E ele tem estratégias poderosas. Sabe qual é a estratégia mais poderosa que eles usam nas academias? Eles dizem que tudo isso que foi dito aqui, se preparem jovens, se preparem pais de jovens. Eles dizem que tudo isso aqui é muito bonito, mas aqui é somente uma aparência de que existe um Deus. Olha como eles são cruéis. Eu não estou falando aqui de pessoas leigas. O material que foi produzido aqui, e que é produzido nas nossas igrejas, nas nossas EBDs, é material consubstanciado por pessoas que não somente são ótimos teólogos, mas que também são ótimos cientistas. Quando a boa teologia se aproxima e se une à boa ciência, sai de baixo.
Porque há comprovações plenas, indubitáveis, mas o inimigo, ele tenta a todo tempo plantar sementes de dúvidas. E ele vai dizer que isso aqui é só a aparência de Deus. A aparência é uma ova. A aparência é uma pinóia, como se dizia antigamente. A aparência é o quê? Produz isso em laboratório. Produz isso. Prova que é a aparência. Nós provamos por evidências sólidas de que existe um design inteligente. Um Deus todo-poderoso. O Deus bíblico. O Deus da professorinha de escola dominical que agora está com seu filho ali, plantando sementes maravilhosas de verdade. Não é para no futuro vir acadêmicos teimosos, doutrinados em verdades, querer desfazer o que nós fazemos aqui, não. A professorinha de EBD, o professor e a professora de EBD estão de posse, sabe de quê? De elementos suficientemente poderosos para cada vez mais firmar e consolidar a ideia e a verdade de que existe um único Deus, poderoso, trino, maravilhoso. Nós nos emocionamos porque nós somos homens. Não é no grito que nós vamos vencer, não, é nas evidências, é na força das evidências que Ele plantou na sua palavra santa e neste universo que é a grande revelação dEle. Ele é único por causa disso. E quem quiser que rebole para provar o contrário. Mas se o camarada se aproximar um pouquinho da ciência, ele deixa Deus. Mas se ele se abraçar com a ciência, ele vai amar a Deus. E não vai ter dúvida nenhuma, porque a boa ciência aproxima o homem da boa teologia de que existe um Deus todo-poderoso, único, perfeito e salvador, que morreu naquela cruz. Mas 3 dias depois, Ele ressuscitou glorioso. E disto deu provas, a Bíblia diz, disto deu provas. E nós conhecemos estas provas e vamos nos aprofundar, amados. Não se esqueça de se aprofundar. 50 minutos de aula é difícil. A irmã se controlou e eu não estou me controlando. Meus amados, logo mais, 18 horas, culto único, aqui na ADVEC. Venha, convide alguém que precisa ouvir a palavra do Senhor, tá? Saia daqui fortalecido, feliz. Apesar das tribulações, Deus está conosco. Ele livrou no passado, livra no presente e vai continuar livrando no futuro, em nome de Jesus. Então, somente vamos crer e vamos nos aprofundar e vamos nos aproximar cada vez mais dele. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sejam com toda a igreja que diz agora. Amém. Aplauda o Senhor, amados. Ótimo domingo.